Circle of Inevitability, capítulo 712. Acusação. Lumian estava ao lado da vila de Morin-Avigny, usando um chapéu redondo de aba larga e um casaco de tweed preto. Ele olhou para o jardim, suas poucas folhas murchas farfalhando na brisa, e disse a Franca: mantenha distância mais tarde. Enquanto falava, os olhos de Lumian ficaram preto-prateados mais uma vez, permitindo que ele observasse as ramificações do destino correspondentes ao futuro de Franca. A ramificação contaminada com uma leve cor preta não tinha relação com a infiltração que se aproximava. Dadas as circunstâncias atuais, entrar furtivamente na vila de Morin-Avigny e deixar uma marca de espelho no espelho de corpo inteiro em seu escritório não parecia representar um alto risco de morte. No entanto, Lumian sabia que era melhor não baixar a guarda. Depois de usar o olho da calamidade várias vezes, ele entendeu que uma única ramificação negra do destino não significava necessariamente que havia apenas uma calamidade de morte oculta à espreita. De acordo com Franca, inúmeras calamidades mortais estavam escondidas ao longo da ramificação do destino, muito confusas para Lumian discernir ou diferenciar. Em outras palavras, embora houvesse atualmente apenas uma ramificação do destino levemente contaminada por preto conectada à infiltração deles na vila de Morin-Avigny, quando Franca tomou sua decisão e tentou entrar, transformando a ramificação inofensiva do destino no caminho principal, uma ramificação negra simbolizando uma calamidade mortal ainda poderia surgir. A profunda percepção de Lumian sobre isso foi: o destino do futuro era variável e em constante evolução. Claro, certos aspectos estavam destinados a permanecer constantes. Por exemplo, a morte era o destino inevitável que aguardava a maioria dos humanos. Não precisa se preocupar, não sou novata nisso, Franca garantiu, confiante em suas habilidades de infiltração. Sem dizer mais nada, Lumian ativou a marca e se transformou em uma criatura das sombras, fundindo-se às sombras projetadas pelas plantas do jardim. Franca deu um passo à frente e desapareceu nas sombras agitadas pelo vento. A dupla caminhou rápida e furtivamente até a lateral da vila. Ao mesmo tempo, Morin-Avigny estava participando de uma reunião ministerial. Sua esposa tinha ido a um salão de arte com sua criada, deixando apenas um punhado de criados, empregadas, jardineiros e chefes na vila. A família Avigny não morava lá. Apenas a família imediata do ministro da Indústria tinha permissão para residir na vila fornecida pelo governo por um longo prazo. Os 3 filhos de Morin-Avigny já tinham se casado e se mudado ou estavam cursando a universidade no Quartier de la Cathédrale Commémorative. Eles só voltavam para casa nos fins de semana. Para Lumian e Franca, era quando a segurança do local-alvo estava mais vulnerável. Afinal, Morin-Avigny era o VIP. A equipe de proteção secreta, sem dúvida, ficaria perto dele. Lumian emergiu das sombras no canto e instruiu Franca: espere aqui e fique atenta a qualquer problema. Entendido. Franca concordou sem protestar. Lumian se concentrou na ramificação do destino da demônia do prazer por alguns momentos antes de se transformar novamente em uma criatura das sombras e entrar silenciosamente na vila de Morin-Avigny. Ele não conseguia visualizar seu próprio destino futuro, mesmo com a ajuda de um espelho. Sua única opção era inferir seu destino observando seus companheiros. Franca se escondeu nas sombras e esperou pacientemente. Não demorou muito para que Lumian chegasse ao escritório de Morin-Avigny, navegando por ele como se fosse sua própria casa. Ele testemunhou Morin-Avigny usar o espelho de corpo inteiro ali para acessar o mundo do espelho em várias ocasiões. Quanto à sua familiaridade com o layout, isso se deve ao mapa de segurança detalhado fornecido por 007. A luz do sol de inverno por volta das 4 da tarde era fraca.
O escritório era uma mistura de luz e escuridão, evocando uma forte sensação de crepúsculo. O silêncio havia sido uma melodia constante neste espaço. Lumian vasculhou meticulosamente o escritório nas sombras, mas não encontrou armadilhas ou indivíduos escondidos. Só então ele retornou à sua forma humana, libertando-se das sombras e reaparecendo diante do espelho de corpo inteiro. Quando a marca preta foi ativada, Lumian estendeu a palma da mão direita e a pressionou contra o vidro frio e duro. Uma marca de mão cor de sangue se materializou instantaneamente, invertida na mão direita de Lumian, como se pertencesse a outra pessoa. A impressão invertida e sinistra cor de sangue rapidamente desapareceu, misturando-se ao espelho. No momento em que Lumian estava prestes a puxar a mão direita para trás e sair, uma mão se estendeu abruptamente do espelho de corpo inteiro e agarrou seu pulso. A mão era branca e saudável, com dedos longos e poderosos. Ele puxou com uma força tremenda, pegando Lumian desprevenido e fazendo-o bater no espelho de vidro. Em algum momento, o espelho se tornou etéreo, perdendo sua forma corpórea. A visão de Lumian escureceu antes de esclarecer para revelar inúmeras passagens escuras que lembravam uma teia de aranha. Na área correspondente ao espelho atual, um homem de aparência comum estava na borda. Ele levantou seu revólver de latão, mirou em Lumian e puxou o gatilho. Vestido com um terno de tweed escuro e uma cartola, com uma abotoadura de vidro presa à manga, ele exibia um leve sorriso, como se zombasse de Lumian por não ter previsto a possibilidade do guarda-costas de Morin Avigny se esconder no espelho. Estrondo! Uma bala brilhando com uma luz verde fantasmagórica foi disparada em direção a Lumian. A figura de Lumian desapareceu abruptamente. A bala atingiu a imagem residual que ele deixou para trás e voou para um dos túneis escuros e vazios. No instante seguinte, Lumian rapidamente se materializou atrás do emboscador e, sem hesitar, bufou. 2 raios de luz branca saíram do seu nariz e atingiram o emboscador. Os olhos do emboscador se fecharam e ele caiu no chão. No meio do caminho, seus olhos dispararam ao redor e ele saiu do seu torpor. Tude! Ele caiu no chão, transformando seu corpo em uma sombra. As sombras se desintegraram e se espalharam em todas as direções, entrando em vários túneis escuros. Imediatamente depois, o emboscador se materializou furtivamente em uma passagem vazia, sua forma envolta em uma tênue névoa branca. A figura de Lumian refletiu-se em seus olhos enevoados. Antes que Lumian pudesse sentir e se virar para olhar, o emboscador falou em uma língua estranha que poderia agitar as forças da natureza: "Você é culpado." Lumian nunca tinha encontrado essa linguagem, mas claramente entendeu seu significado. Seu corpo congelou de repente, como se estivesse sob uma restrição invisível. O emboscador abriu a boca novamente. "Você é um blasfemador." De repente, todo o mundo de espelhos congelou, e as passagens escuras e etéreas se transformaram em pequenos insetos âmbar. Mais uma vez, Lumian ouviu uma voz aterrorizante que parecia vir de uma distância infinita. Vagamente, ele viu 3 pessoas. As 3 pessoas estavam sentadas de pernas cruzadas, uma de frente para a esquerda, uma olhando para frente e a outra olhando para a direita. Suas mãos estavam em posturas diferentes. Uma era pesada, uma real e uma etérea. Elas estavam em 3 estados diferentes, constantemente se movendo, mudando e intercambiando em torno de um círculo prateado. Uma voz majestosa e retumbante reverberou, fazendo a mente de Lumian zumbir enquanto ele perdia a consciência. Em meio à dor vívida e turva, o atordoado Lumian sentiu uma sensação familiar de queimação em seu peito esquerdo. Sua palma direita alternava entre queimação e congelamento.
Gradualmente, ele recuperou a consciência. Em um túnel escuro que havia se solidificado, o emboscador testemunhou verrugas preto-prateadas irrompendo do corpo de Lumian, emitindo padrões sinistros que lembravam um líquido viscoso. Em algum momento, um vento estranho e frio varreu os arredores. A escuridão se contorcia nas profundezas dos diferentes túneis, como se um monstro estivesse prestes a rastejar para fora. O corpo do emboscador enrijeceu-se, tornando-se cada vez mais lento, com uma tênue névoa branca quase imperceptível em seu interior. Depois de um período de tempo desconhecido, o homem finalmente sobreviveu ao momento mais perigoso. Ele sentiu seu corpo novamente e recuperou sua visão e audição. À medida que as verrugas e padrões de Lumian desapareciam, o emboscador instintivamente sentiu um medo persistente. Como ele cometeu blasfêmia? Contra qual divindade ele blasfemou? Por que ele não perdeu o controle? Nunca me deparei com uma situação dessas antes. Os poderes Beyonder possuídos pelo emboscador permitiam que ele discernisse os crimes do alvo e o acusasse de várias acusações. Os danos e efeitos de diferentes crimes eram completamente diferentes, e o acusador não conseguia prevê-los de antemão. Ele só podia dar um palpite com base em sua experiência de casos anteriores. Esta foi a primeira vez que o emboscador se deparou com uma situação em que quase sucumbiu à influência transbordante da divindade depois que o pecador foi punido por uma divindade por blasfêmia. Felizmente, ele se recuperou antes do alvo. O emboscador levantou o revólver de latão mais uma vez e apontou para Lumian, que estava curvado de dor. Assim que ele puxou o gatilho, a cabeça de Lumian levantou-se de repente, sua expressão contorcida de ferocidade. Estrondo! Uma bala brilhando com a luz das estrelas saiu do cano e atingiu o corpo do alvo. Quase simultaneamente, a sombra de Lumian ganhou vida e se ergueu. Craque! A sombra negra se estilhaçou como um espelho. Junto com a luz das estrelas, ela desmoronou e foi obliterada. Depois de desaparecer brevemente, Lumian se materializou atrás do emboscador e bufou mais uma vez. Ele usou a animação de sombra a tempo, e a sombra ativou a substituição de espelho de Franca. Foi por isso que Lumian fez Franca se infiltrar na vila e ficar do lado de fora. Confiar na substituição do espelho exigia manter uma certa distância. Acontece que sua sombra também podia compartilhar a substituição de espelho. 2 feixes de luz branca dispararam, fazendo com que o emboscador fechasse os olhos novamente. Dessa vez, Lumian não deu chance ao inimigo de acordar rapidamente. Ele estendeu o pé direito e bloqueou o inimigo, impedindo-o de cair. Simultaneamente, ele sacou o revólver e o pressionou contra a testa do alvo. Os olhos do emboscador dispararam ao redor, e ele acordou com a pressão aterrorizante que emanava do cano. Ele forçou um sorriso, entregou seu revólver e sussurrou: "Eu me rendo." "Você pode me soltar?" Os pensamentos de Lumian correram enquanto ele pegava o revólver e assentia: "Ok." Ele então guardou seu revólver. O emboscador manteve um sorriso humilde e insinuante enquanto se virava e caminhava mais para dentro do túnel escuro. De repente, Lumian ouviu a voz magnífica de Termiboros. "É melhor não deixá-lo ir." Os olhos de Lumian se estreitaram quando ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Por que eu concordei com esse acordo agora? Por que eu o deixaria ir? Ponto.